Vamos continuar? Marcos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12, que diz assim: Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos, e os anjos o serviam. No caso aqui até o versículo 13. A gente começa o texto falando de onde Jesus veio. Fala que Jesus ele veio de Nazaré. Pois Jesus ele nasceu em Belém, né? Mas ele veio de Nazaré, que foi o local onde ele passou a sua juventude e a sua infância. A Bíblia diz que João batizou Jesus. Jesus ele é um modelo, né? Além de ser o próprio Deus, ele é um modelo de como nós cristãos, como nós seguidores dele devemos viver, como nós devemos seguir a nossa vida. E Jesus ele, por mais que ele sendo Deus, ele se entregou ali, no caso, nas mãos de João Batista para ser batizado, né, por um ser humano comum, digamos assim, né? A gente sabe que Jesus quando ele desce do céu, ele se dispõe, deixa de lado por um momento a sua glória, ele deixa de lado ali o glamour do céu, aquela glória que ele vivenciava ali, e se fez realmente como homem. E nas condições de homem, até o batismo nas águas, ele se sujeitou, né, a ser feito esse batismo pela mão de João Batista. E a Bíblia diz que enquanto ele saía da água, o céu se abriu e o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Essa passagem ela é muito conhecida, essa passagem ela nos lembra de Atos 2, né, quando o Espírito Santo ele desce sobre o povo, né, depois de Jesus ele ter morrido e ter passado os 50 dias depois da Páscoa, ou seja, no dia de Pentecostes. Mas a gente sabe que Jesus é o primogênito de toda a criação, né? Em tudo ele é primeiro, ele foi primeiro do que nós, né? Desde a sua existência, porque Jesus antes do nascimento como homem, ele já era, né? A Bíblia fala que no princípio, né, na criação de todas as coisas, Jesus estava ali, era a própria sabedoria, a palavra, né? Então, porém aqui, Jesus em forma de homem era nada mais do que o verbo que se transformou em carne. Então, essa passagem, né, nos lembra essa questão de Atos 2, que fala sobre o batismo, né? Fala sobre a descida do Espírito Santo. E aqui a gente vê que Jesus ele é o primeiro a receber o Espírito Santo. E aí, depois de descer, uma voz do céu veio e disse assim: Você, meu filho amado, que me dá grande alegria. Então essa palavra era do próprio Deus testemunhando, né, testificando quem Jesus era. Ou seja, esse texto ele fala sobre a questão da identidade de Jesus, né, onde Deus ele está ali revelando quem Jesus ele era realmente. E ele diz: você é meu filho amado, de quem que me dá muita grande alegria. E em seguida a gente vê já um resumo, né? Porque Marcos ele traz alguns pontos resumidos, essa questão aqui da caminhada de Jesus no deserto. Mateus e Lucas traz bem mais detalhadamente, mas o que a gente vê aqui em Marcos, aliás, é o seguinte: que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás, e durante 40 dias estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Então o que é interessante aqui é que após o batismo de Jesus, é como se fosse ali um símbolo de uma preparação, e aí ele já estava pronto para coisas mais profundas. Então, de uma maneira similar a Jesus,
na nossa vida, Deus ele nos capacita, ele nos prepara, e só quando nós estamos preparados no nível, digamos assim, no nível A, é que Deus ele permite a gente passar por certas situações, ele nos expõe a certas situações, né? Tem coisas que acontecem de maneira indesejada, né? De maneira assim, digamos que acidentes, coisas do tipo, né? Que acontecem na nossa vida. Mas aqui a gente vê que foi uma condução do Espírito Santo, onde estava ali levando Jesus para uma nova fase, né? E isso acontece conosco. Deus ele busca nos elevar de nível. Ele busca fazer com que nós se tornemos pessoas a cada dia melhor, a cada dia mais desenvolvida, com a mente mais aberta para as coisas que vêm da parte dele. E aí por isso que ele nos leva assim a tantos desafios, tantas questões. Muitas vezes a gente poderia refletir e pensar, a gente poderia viver uma vida tão tranquila, simples e de maneira mais fácil, né? Talvez. Mas só que isso nos traria a viver como se fosse uma água estagnada, uma água parada, como aquela que junta os mosquitos da dengue, por exemplo. Mas Deus não quer isso, Ele quer que a gente flua, né? Que dentro de nós saia rios de água viva. E é necessário que essa água ela seja viva, ela esteja em movimento e não uma água parada. Porque uma vida sem desafios, uma vida sem dificuldades ou tribulações, representaria uma vida parada, uma vida monótona, né? Mas o próprio Jesus, que é um exemplo em tudo, ele não teve de maneira nenhuma sua vida parada, né? Sua vida fluía. E fluiu de tal maneira que Jesus ele foi aquele que mais jorrou a água para o mundo inteiro, né? E essa água continua a jorrar para dentro de nós, e nós devemos também continuar jorrando para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que ele diz: ide e pregai o evangelho, ou seja, novidades, boas novas a toda criatura. Amém.